a oportunidade de falar com você pessoalmente. Bom dia. É bom para ver vocês aqui nesse dia. Muitos visitantes hoje. Vocês sabiam que vai ter esses visitantes? Não, que é o Senhor que trouxe. Então somos gratos a Deus por isso. Então, você estando aqui conosco hoje não é um acidente, é um acaso. E Deus trouxe realmente todos que estão aqui em nosso meio hoje. Eu espero que Ele tenha uma palavra específica para a sua vida hoje. Realmente a mensagem que eu vou pregar hoje é uma parte da mensagem que eu preguei mês passado, com o mesmo título, Prosseguindo para o Alvo. Esse pode ser Prosseguindo para o Alvo, ponto 2, a segunda parte. E vamos continuar com esse pensamento. Eu vou fazer uma revisão um pouquinho sobre a última mensagem, que estamos usando alguns dos mesmos versículos, mas vamos afundar mais nos versículos 12, 13 e 14, mais 13 e 14, os seus versículos principais da nossa mensagem hoje. Então, só vamos ler mais uma vez versículos 12 a 16. Já lemos o texto desde o versículo, acho que começamos desde o versículo 4 e lemos até o versículo 16, mas agora vamos ler versículos 12 a 16 e vamos falar sobre nosso assunto hoje, prosseguindo para o alvo. Versículo 12, estou utilizando a versão revista atualizada. No que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Senhor nosso Deus, mais uma vez diante de Ti estamos, Senhor, pedindo Sua direção, Sua ajuda nesse dia. Já lemos o texto, já estudamos, já falamos, já meditamos nela e agora pedimos a ajuda do Senhor através do Teu Espírito para falar conosco. Guia-nos pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Pergunta para começar: você já alcançou a perfeição em sua vida espiritual? Alguns ensinam que quando somos salvos, nos tornamos perfeitos diante de Deus e é possível viver sem pecar mais. Não sei se você já ouviu alguém falando isso, pregando isso, mas alguns falaram isso. Por exemplo, algumas igrejas, alguns pentecostais principalmente, acreditam ser possível para um cristão alcançar um estado de perfeição sem pecado, ou chegar na santificação completa, vou dizer. Mas o apóstolo Paulo, ele lutou contra a carne e contra o pecado a vida inteira dele. Como ele escreveu em Romanos capítulo 7, em Romanos 7, versículos 22 e 25, ele disse: porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro
da lei do pecado. A lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, o homem miserável. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Única saída, única solução desse corpo do pecado, esse corpo que deseja as coisas do pecado, é nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo ensinou isso, ele viveu isso durante a sua vida. Houve algumas pessoas na Bíblia, ou outros, nessa vida, que chegaram perto da perfeição, que viveram vidas agradáveis a Deus, mas na verdade todos eram pecadores, imperfeitos diante de Deus, como nós também. O único homem que viveu nesse mundo sem pecar, sem pecado, foi quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se pudéssemos escolher um homem na Bíblia que considerássemos estar entre aqueles que viveram perto de Deus, quase perfeito espiritualmente, eu creio que muitos de nós escolheríamos o apóstolo Paulo. Mesmo antes de se converter a Cristo, sendo conhecido pelo nome Saulo, o Saulo, ele se esforçou para viver uma vida perfeita e agradável a Deus, como algumas pessoas hoje ainda fazem isso. Ele se esforçou para ser um judeu perfeito. Ele se esforçou para cumprir toda a lei. Paulo, ainda Saulo, se considerava justo e, nas suas próprias palavras, irrepreensível diante de Deus. Lemos o que o apóstolo pensava sobre seu estado espiritual em versos 4 e 6. Aqui no mesmo capítulo de Filipenses 3. Em versos 4 e 6, o que Paulo disse? Na segunda parte do versículo 4, ele disse: se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E quanto à justiça que há na lei, versículo 6, irrepreensível. Paulo pensava que era perfeito em relação à lei e que fazia a vontade de Deus. Mais um dia, Paulo, ainda Saulo, foi encontrado por Jesus na estrada para Damasco. Lemos essa história em Atos capítulo 9. E ele foi transformado por sua graça. E com sua conversão, o que aconteceu? A vida e os pensamentos de Paulo mudaram completamente. As coisas que Paulo considerava de grande valor e importância em sua vida, agora ele as vê de uma maneira muito diferente. As coisas que Paulo abraçava como centrais na sua vida, agora ele as considera como o quê? Como lixo. Tudo o que era visto por ele como lucro, agora é considerado como refúgio, para ser jogado fora e esquecido. Veja as palavras do apóstolo Paulo em versículos 7 e 8. Versículos 7 e 8 do nosso texto. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo.
considero tudo como perda para ganhar a Cristo. Depois de sua conversão, não existia nada na vida de Paulo que ele manteve ou guardou. Ele deixou para trás tudo o que havia conquistado neste mundo. Nós temos uma lista das coisas, das coisas que ele conquistou nos versículos 6, 7 e 8. Paulo desejava ser como Jesus Cristo em todos os sentidos. Como ele escreveu no versículo 10. Ele disse o quê? Para o conhecer, para Cristo conhecer e o poder da sua ressurreição. O apóstolo Paulo desejava mais e mais de Cristo. Ele viveu prosseguindo na direção da maturidade espiritual e perfeição. Jesus sendo o seu alvo. Como lemos em versículo 12. Não que eu o tenha já recebido, ou tenho já obtido a perfeição, mas o que? Mas prossigo para conquistar ou alcançar, noutra versão, prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Esse é meu alvo. Ele me conquistou, ele me alcançou. Agora eu estou seguindo atrás dele. Paulo declara aqui, neste versículo, que ele não alcançou o estado de perfeição. E que sua jornada de maturidade espiritual não está completa. Mas ele disse que está indo, ou melhor, correndo. Ele usou a palavra prossigo. Essa palavra prossigo que é usada para uma referência de uma corrida. Como ele disse na segunda parte do versículo 12, mas prossigo para conquistar aquilo para que também foi conquistado por Cristo Jesus. Nas anotações da Bíblia de Genebra, quem tem uma Bíblia de Genebra? Aqui usa de vez em quando. Mas algumas anotações na Bíblia de Genebra, nós lemos que Paulo, falando sobre esse versículo aqui, Paulo ainda não tinha recebido todos os benefícios da salvação. O processo salvador que deverá ser consumado no dia de Cristo já começou, mas ainda não está completo. E se você está salvo, este processo já começou e você também, mas não está completo ainda. Nossa jornada espiritual começa no dia em que nascemos de novo. No dia que passamos das trevas para a luz. Mas o processo de santificação é um processo longo que dura até nosso chamado para o céu ou a volta de Cristo. Também Paulo disse em versículo 12, ele disse que foi conquistado por Cristo Jesus. Foi Cristo quem o buscou e pela sua misericórdia e graça o salvou. Paulo não achou perfeição e perdão nas obras da carne e obediência a ele, as leis. Ele achou tudo que ele precisava em Cristo. E desde aquele momento de sua conversão, Paulo perseguiu a perfeição, a maturidade espiritual completa, não nas leis,
mas sim em Cristo Jesus. No versículo 13, vamos dar a nossa foco de atenção agora no versículo 13. No versículo 13, Paulo chamou a atenção dos filipenses para enfatizar uma prática que o apóstolo adotou e estava utilizando na sua corrida para a maturidade espiritual. Uma prática que ele estava utilizando na sua vida. Qual é essa prática? No versículo 3, qual era a prática que ele estava utilizando na sua vida espiritual? A prática de esquecer. Esquecer. Você tem essa prática na sua vida? Para esquecer? De vez em quando nós esquecemos as coisas não querendo. Especialmente nós avançamos a idade e esqueci. Onde eu coloquei isso? É de ideia, me ajuda. Esquecemos as coisas, mas Paulo teve uma prática para esquecer algumas coisas. Olha aqui em versículo 13. Irmãos, quanto a mim, agora, como eu falei na última vez, ele usa essa palavra irmãos, para chamar a atenção das pessoas. Irmãos, presta atenção, olha. Irmãos, quanto a mim, uma coisa eu faço. O que ele faz? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. O apóstolo Paulo diz aos filipenses que há algumas coisas que precisamos esquecer e deixar para trás. Pastor, você está falando comigo hoje? Porque tem as coisas que eu realmente preciso esquecer. Quem está me seguindo? Algumas coisas que precisamos esquecer e deixar para trás se quisermos avançar na direção a Cristo, avançar em nossa corrida espiritual na direção da perfeição. Tem algumas coisas que precisamos esquecer. William Hendrickson, ele disse sobre isso, que o bom corredor não olhe para trás. Ele sabe que se o fazer, perderá a velocidade, a direção e finalmente perderá o próprio corrida. Como já mencionamos, Paulo, ou ainda Saulo, era muito bem sucedido aos olhos de muitas pessoas. Provavelmente ele foi invejado por alguns, porque ele tinha uma currícula impecável. Mas nele faltava a coisa mais importante. Ele não tinha Cristo. Ele não tinha paz com Deus através de Cristo. Paulo pensava que estava fazendo a vontade de Deus, a vontade do Senhor. Talvez hoje também, nós que estamos aqui, nós achamos, nós pensamos que realmente nós também estamos fazendo a vontade de Deus. Estamos tentando fazer a vontade de Deus. Mas quando ele encontrou Cristo e foi salvo pela graça, ele se afastou de toda a sua justiça pelas obras e recebeu a justiça de Deus em Cristo Jesus. O desejo dele era somente conhecer a Cristo, esquecendo as coisas que ficam para trás e indo, andando, correndo, avançando para as coisas na frente. E você? Onde você está nessa corrida? Na sua salvação, na sua vida espiritual.
Corredor, hein? Corredor é uma coisa na casa. Corredor dentro da casa. Corredor é a pessoa que corre. Muito parecido. Tem palavras em inglês, é a mesma coisa. Em português também. Também dá dificuldade. Se eu pronunciar uma coisa um pouquinho errado, me perdoa, mas estou tentando. Corredor e o soldado não podem perder seu foco. Não podem perder seu foco. Porque o corredor pode perder a corrida. E o outro, o soldado, pode perder sua vida. Ele perdeu o foco. O cristão também não pode perder seu foco na sua corrida espiritual. Esse é nosso desafio, irmãos. Pastor, eu pensei que só isso eu tenho esse problema. Não, eu tenho também. Nós estamos juntos. Estamos no mesmo barco. Indo na mesma direção com os mesmos desafios. Então, o cristão também não pode perder o foco da sua corrida espiritual. No seu avanço para as coisas de Deus. Não pode perder seu foco. Como Paulo chamou a atenção aos Filipenses, no versículo 13, mais uma vez, irmãos. Versículo 13. Irmãos, uma coisa faço, esquecendo-me nas coisas que para trás ficam, e, a segunda parte, avançando para as coisas que diante de mim estão. Esquecendo, mas no mesmo tempo avançando. Esquecendo e avançando. Por exemplo, para nós, esquecendo as coisas que antigamente controlaram nossas vidas e nossos pensamentos. Ou esquecendo as coisas, os pecados que Deus já nos perdoou e nos limpou. Esquecendo. Ou esquecendo dos eventos e acontecimentos negativos e de alguns positivos também, do passado da nossa vida. Esquecendo. Não é só as coisas negativas do passado, mas podemos também ser pegos ou consumidos, né? Preocupados com os acontecimentos positivos que aconteceram no passado, decisões erradas que nós tomamos. Eu joguei futebol americano lá nos Estados Unidos quando era no ensino médio, e eu sempre em alguns jogos pensando, se eu não fosse indo para essa direção e indo para outra direção, eu tenho feito um jogo melhor. Pensando nas coisas de 45, estou muito velho, 45 anos atrás. Fazendo replay, pensando nessas coisas, não fez sentido mais, não importa. Já era, já foi. Paulo disse, irmãos, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Muitas vezes não estamos avançando porque estamos presos ao passado. Você está preso ao passado hoje? O pastor Dennis fala muitas vezes aqui, quando ele está pregando. Desculpa, pastor Dennis. Irmãos, para com isso. E não fala? Irmãos, para com isso. E agora estou usando a frase do pastor Dennis. Irmãos, para com isso.
falta aqui para pensar, irmãos. Se fizemos tudo possível da nossa parte para tratar um pecado, ou talvez uma problema delicada, uma situação delicada do passado. Se nós tentamos fazer nossa parte para tratar o pecado, uma situação delicada do passado, de uma forma bíblica, diante de Deus e os homens, devemos ir em frente. Deixa. Fiz minha parte. Eu tentei para tratar isso diante de Deus, de acordo com a tua palavra, uma forma bíblica, uma forma honesto. Eu fiz tudo possível. Não fica pensando, lembrando disso, irmãos. Ir na frente. Esquecendo-me, Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquecendo delas, mas ao mesmo tempo avançando. Esquecendo, avançando. Avançando na direção das coisas novas, das coisas eternas, das coisas do alto, das coisas de Cristo. Let's go. Como fala em inglês, né? Está prestando atenção, Davi? Let's go. Vamos, irmãos, para frente. Aqui Paulo, antes de sua conversão, ele tentou ganhar o favor de Deus pelos seus próprios méritos, mas sua vida e seus pensamentos foram transformados literalmente de noite para o dia. Podemos dizer que Paulo trocou de time no meio do jogo. Ele estava no lado do inimigo, contra as coisas de Deus, contra a igreja de Cristo. Ele foi encontrado por Jesus Cristo e transformado. E depois pregando o Cristo que ele perseguiu. E agora ele conta para os filipenses que está correndo para um novo alvo, o prêmio em vista, a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Lemos mais uma vez versículos 13 e 14. Irmãos, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Versículo 14: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. William Hendricks, mais uma vez, ele disse que o verbo prossigo no original é muito gráfico. Ela pinta o corredor exercitando todos os seus nervos e músculos, correndo com todos os seus forças rumo ao alvo. Então Paulo usou esta palavra prossigo primeiro em versículo 12. Versículo 12 em referência à busca dele para o estado de perfeição prometido em Cristo, o estado de eterna glória, na presença do seu Senhor e Salvador. E ele disse que ainda não tem alcançado este estado, mas o que ele falou: eu prossigo. Ele estava correndo
com todas as suas forças nessa direção. Um teólogo ele disse assim sobre isso. Disse: com um esforço totalmente concentrado, Paulo está dando tudo de si para chegar ao final, prosseguindo em direção ao alvo. Versículo 14. Paulo usou de novo o mesmo verbo, prossigo. Ele disse: eu prossigo para o alvo, prossigo para o prêmio. O alvo e o prêmio apontam para a mesma coisa. O alvo e o prêmio. O alvo é aquilo que você almeja, enquanto o prêmio é o objetivo. E o objetivo é Cristo. O alvo é aquilo para o qual alguém fixa seus olhos. Então Paulo disse: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, ou noutra versão da suprema chamada celestial de Deus em Cristo Jesus. Em conclusão, irmãos, Paulo termina esta parte da sua carta com os versículos 15 e 16 como uma palavra para todos os que são maduros em Cristo. E ele disse, versículo 15: todos, pois, que somos perfeitos ou maduros espiritualmente, todos que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais do outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. E versículo 16: todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo está dizendo que todos os que são perfeitos, ou melhor, aqueles que já têm uma fé madura em Cristo, terão o mesmo sentimento ou atitude em relação a estas coisas. As pessoas com uma certa maturidade espiritual irão concordar com estas palavras. Ele disse em versículo 16: todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Outra pessoa disse assim, outro pastor disse que todo cristão deve direcionar sua mente para a busca da santidade. Esse deve ser o único foco de todo crente. Onde está seu foco hoje? Você está correndo atrás de o quê? Aplicação. E a aplicação é algumas perguntas para nós pensarmos sobre a mensagem. Primeiro, e o mais importante: você já foi conquistado, alcançado por Jesus Cristo? Ele é realmente seu Senhor e Salvador? O primeiro e mais importante de todas as perguntas: conhece Jesus? Número 2, você está prosseguindo
na sua fé? Está prosseguindo? Está andando? Está correndo? Está indo na frente? Está no corrido da fé, seguindo Jesus como seu alvo diariamente? Esse é nosso desafio, irmãos, diariamente. Falando com as pessoas, pastor, está sendo difícil, pastor. Tem muitos desafios, muitos problemas, tentações. Eu falo que eu tenho também. Os pastores temos os desafios também. Quando nós acordamos, a luta começa. A carne quer fazer isso ou aquilo. Tem pessoas que nós estamos procurando problemas para resolver, mantendo o nosso tempo de devocional diário, tendo tempo aos pés de Jesus, orando, lendo, meditando a tua palavra. Nós temos todos os mesmos desafios, mas estamos na corrida, estamos indo juntos. Está prosseguindo na sua fé. Se você não está indo para frente, provavelmente você está indo para trás. Normalmente não pode ficar no mesmo lugar por muito tempo. Está indo para frente, ou estou para trás. Temos que identificar onde nós estamos. E pensar no número 3 aqui. Número 3 é: sei não, por que não? Tem alguma coisa ou coisas que estão atrapalhando sua vida espiritual? Sei sim, tem que identificar, confessar, pedir perdão de Deus, levantar e seguir de novo na frente. Não deixe coisas, irmãos. Não deixe coisas na sua mente, no seu coração, que não devem estar lá. Porque mais tempo que nós deixamos, mais difícil para tirar depois. Tem alguma coisa, coisas que estão atrapalhando a sua vida espiritual. Tem coisas que você precisa se esquecer e deixar para trás. Eu sempre batalho com isso, irmãos. As coisas que eu já falei, as coisas dos jogos de futebol americano do passado. Um problema que não foi resolvido, ou foi resolvido, mas não resolvido completamente. Pensamentos do inimigo, coisas que vêm do passado, que ficam me irritando. De vez em quando eu uso esse versículo em inglês, forgetting those things in the past, esquecendo as coisas que para trás ficam. Irmãos, usa isso diariamente na sua vida. Quando os pensamentos vêm, usa a palavra de Deus para combater contra os pensamentos do inimigo, do mal do seu carne. Usa a palavra de Deus. Essa é a razão, é importante poder memorizar alguns versículos. Pastor, tem um problema nessa área, então memorizar um versículo nessa área. E quando os pensamentos vêm, fala a palavra de Deus. E matar os pensamentos. Esquecer e deixar para trás. Que Deus nos ajude a correr bem. A correr bem e prosseguir para o alvo da nossa fé em Cristo Jesus. Uma coisa que eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, esquecendo e prosseguindo. Oramos.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por este momento que temos para abrir Tua Palavra e meditar nela. Tem coisas maravilosas, coisas que alegram nossos corações, mas também tem as coisas difíceis, as coisas que confrontam-nos, mas para nosso bem. Ajude-nos, Senhor, para tirar da Tua Palavra que nós ouvimos hoje, para tirar o que falou para nós, e ajude-nos para tomar decisão para Te obedecer. Senhor, nós sabemos que esse corrida está difícil. Corrida tem montanhas e vales, mas uma coisa que nós lembramos, que Paulo lembrou, que Jesus falou: o Senhor está conosco. Ajude-nos, Senhor, para seguir na frente, esquecendo e deixando para trás as coisas que estão lá, e prosseguindo para o alvo todos os dias. Nosso Senhor Jesus Cristo.